Mateus capítulo 8, dos versos 1 ao 4. O leproso purificado. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu queres, podes limpar-me. E Jesus estendeu a sua mão e tocou-o, dizendo: Eu quero, ser limpo. E imediatamente sua lepra foi purificada. E disse-lhe Jesus: Olha, não o digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou como testemunho para eles. Mateus capítulo 9, dos versos 1 ao 17. O paralítico de Cafarnaum. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um homem paralítico deitado em um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo. Teus pecados são perdoados. E eis que alguns dos escribas disseram consigo: Este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer: Os teus pecados são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele, levantando-se, foi para a sua casa. Mas a multidão, vendo isso, maravilhava-se e glorificaram a Deus que dera tal poder aos homens. E passando Jesus dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa, sentado à mesa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os que estão enfermos. Ide, pois, e aprendei o que significa isto: Eu quero misericórdia e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então vieram ter com ele os discípulos de João, dizendo: Por que nós e os fariseus jejuamos com frequência, mas os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem os convidados do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Nenhum homem põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa, e faz-se pior a rotura. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos, do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Mateus capítulo 12, dos versos 1 ao 21. Jesus é Senhor do sábado.
Naquele tempo, no dia do Shabat, Jesus foi por entre o trigo, e os seus discípulos estavam famintos e começaram a arrancar as espigas de trigo e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia do Shabat. Ele, porém, lhes disse: Não tens lido o que fez Davi quando ele teve fome e os que estavam com ele? Como ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tens lido na lei que nos dias do Shabat os sacerdotes no templo profanam o Shabat e são inocentes? Pois eu vos digo que neste lugar está um maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que isto significa, eu quero misericórdia e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem, até do dia do Shabat, é Senhor. E partindo dali, ele chegou à sinagoga deles. E eis que ali estava um homem que tinha sua mão seca. E eles perguntaram para o acusarem, dizendo: É lícito curar no dia do Shabat? E ele lhes disse: Qual homem haverá dentre vós que, tendo uma ovelha e ela caindo em uma cova no dia do Shabat, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é lícito fazer bem nos dias do Shabat. Disse ele então ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu e lhe foi restaurada, sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, realizaram um concílio contra ele, como poderiam destruí-lo. Mas Jesus, sabendo disso, retirou-se dali, e grandes multidões o seguiam, e ele curou a todos. E os advertiu de que não deveriam fazê-lo conhecido, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, dizendo: Eis aqui o meu servo que eu escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se satisfaz. Eu colocarei sobre ele o meu espírito, e ele mostrará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nenhum homem ouvirá a sua voz nas ruas. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que ele envie o juízo para a vitória. E no seu nome os gentios confiarão. Marcos capítulo 1, dos versos 40 ao 45. E vindo a ele um leproso, suplicava-lhe, ajoelhando-se diante dele, lhe dizendo: Se tu quiseres, podes purificar-me. E Jesus, movido com compaixão, estendeu sua mão e tocou-o, e disse-lhe: Eu quero, seja purificado. E tendo ele dito isto, imediatamente a lepra saiu dele, e ele foi purificado. E advertindo-lhe severamente, logo o despediu, dizendo-lhe: Olha, nada digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação as coisas que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Mas ele, saindo dali, começou a proclamar muitas coisas e divulgar o assunto, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas permanecia fora em lugares desertos, e vinham até ele de todas as partes. Marcos capítulo 2,
O paralítico de Cafarnaum. E novamente ele entrou em Cafarnaum depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. E imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta, e ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele, trazendo um paralítico que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Mas estavam ali assentados alguns escribas que argumentavam em seus corações: Por que fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si, disse-lhes: Por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Mas para que possas saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. E imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: Nós nunca vimos algo assim. E ele saiu outra vez para a beira do mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E enquanto ele passava, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, quando Jesus reclinou-se para comer em sua casa, muitos publicanos e pecadores reclinaram-se também junto com Jesus e seus discípulos, porquanto eram muitos, e eles o seguiam. E quando os escribas e fariseus viram-no comendo com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e vieram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? E respondeu-lhes Jesus: Podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto eles têm consigo o noivo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar naqueles dias. Nenhum homem põe um pedaço de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo novo rompe o velho e faz-se maior o rasgo. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, e o vinho se derrama, e os odres se perdem. Mas vinho novo deve ser colocado dentro de odres novos. E aconteceu que ele passou entre os campos de trigo no dia do Shabat, e os seus discípulos começaram, enquanto eles iam, a arrancar espigas de trigo. E os fariseus lhe disseram: Vê, por que eles estão fazendo no dia do Shabat o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando teve necessidade e estava faminto, ele e os que com ele estavam?
como entrou na casa de Deus nos dias de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que com ele estavam. E disse-lhes: O Shabat foi feito para o homem, e não o homem para o Shabat. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do Shabat. Marcos capítulo 3, dos versos 1 ao 21. A cura de um que tinha uma das mãos mirrada. E ele entrou novamente na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos seca. E eles o observavam se o curaria no dia do Shabat, para poder acusá-lo. E ele disse ao homem que tinha a mão seca: Fique de pé. E ele disse-lhes: É lícito no dia do Shabat fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram. E olhando-os ao redor com ira, entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e sua mão foi completamente restaurada como a outra. E os fariseus, saindo dali, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, como eles poderiam destruí-lo. Mas Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e do outro lado do Jordão, e os de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas ele fazia, vinha até ele. E ele falou aos seus discípulos que deveria ter um barquinho o esperando, por causa da multidão, para que não o apertasse, porque ele tinha curado a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal pressionavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os repreendia fortemente para que não o dessem a conhecer. E subiu a um monte e chamou a si os que ele queria, e vieram a ele. E ele ordenou 12 para que estivessem com ele, e que ele pudesse enviar para pregar, e ter poder para curar enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o sobrenome Pedro, e Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, de sobrenome Boanerges, que significa filhos do trovão, e André, e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, que também o traiu. E eles entraram em uma casa. E a multidão vinha junto outra vez, de tal modo que eles nem podiam comer pão. E quando seus amigos ouviram isto, saíram para o prender, porque eles diziam: Ele está fora de si. Lucas capítulo 5, dos versos 12 ao 39. A cura de um leproso. E aconteceu que, estando ele em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, caiu sobre a sua face e pediu-lhe, dizendo: Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. E ele colocou a sua mão e tocou-o, dizendo: Eu quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E ele ordenou-lhe para que não contasse a nenhum homem. Mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação, conforme Moisés ordenou, como testemunho para eles.
A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e para serem por ele curadas de suas enfermidades. E ele retirava-se para os desertos e orava. E aconteceu que, em um certo dia, enquanto ele estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava presente para curá-los. E eis que uns homens traziam em uma maca um homem paralítico, e eles buscavam meios de levá-lo e colocá-lo diante dele. E eles, não encontrando um caminho pelo qual o pudessem levá-lo por causa da multidão, subiram ao telhado e desceram-no por entre as telhas com a sua maca para o meio, diante de Jesus. E ele, vendo a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te foram perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Mas quando Jesus percebeu seus pensamentos, ele respondendo disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Os teus pecados foram perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Mas para que possais saber que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: Digo-te, levanta-te, toma tua maca e vai para tua casa. E imediatamente levantando-se diante deles e tomando o leito em que estivera deitado, partiu para sua própria casa, glorificando a Deus. E todos ficaram perplexos e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje nós vimos coisas estranhas. E depois dessas coisas ele saiu e viu um publicano de nome Levi sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi uma grande festa em sua própria casa, e ali havia uma grande companhia de publicanos e outros que estavam sentados com ele. Mas os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas aqueles que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. E lhe disseram: Por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, e semelhante os discípulos dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes respondeu: Podeis fazer com que os convidados das núpcias jejuem enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então naqueles dias eles jejuarão. E ele também citou uma parábola para eles: Nenhum homem põe um pedaço de uma roupa nova sobre uma velha. Do contrário, a nova rasga ambos, e o pedaço que foi tirado da nova não combina com a velha. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos são preservados. E nenhum homem, tendo bebido vinho velho, quer logo o novo, porque ele diz: o velho é melhor. Lucas capítulo 6, dos versos 1 ao 19. Jesus é Senhor do sábado.
E sucedeu que, no segundo Shabat, após o primeiro, ele passou entre os campos de trigo, e os seus discípulos arrancaram espigas de trigo e, esfregando-as nas mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos dias do Shabat? E Jesus respondendo-lhes disse: não lestes o que fez Davi quando estava com fome, ele e os que estavam com ele? Como ele entrou na casa de Deus e tomou e comeu os pães da proposição, e deu também aos que estavam com ele, dos quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes? E dizia-lhes: o Filho do Homem é o Senhor também do Shabat. E aconteceu também em outro Shabat que ele entrou na sinagoga e ensinava, e havia ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. E os escribas e fariseus observavam-no, se ele o curaria no dia do Shabat, para que eles pudessem encontrar uma acusação contra ele. Mas ele conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica em pé no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: eu quero vos perguntar uma coisa. É lícito no dia do Shabat fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou destruí-la? E olhando para todos em redor, ele disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a sua mão foi restaurada, sã como a outra. E eles ficaram cheios de furor, e uns com os outros conversavam sobre o que eles poderiam fazer a Jesus. E aconteceu que, naqueles dias, ele subiu ao monte para orar, e ele passou a noite toda orando a Deus. E quando já era dia, ele chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, a quem ele também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que também foi o traidor. E descendo com eles, parou em uma planície, na companhia de seus discípulos, e uma grande multidão de povo de toda a Judéia e Jerusalém, e do litoral de Tiro e de Sidom, que tinham vindo para ouvi-lo e para serem curados das suas enfermidades, e os que eram atormentados por espíritos imundos, e eles eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía virtude dele e curava a todos.